abençoe. Amém, queridos? Glória a Deus. Diga mais uma vez, graças a Deus. Isso. Muito boa noite aos que chegaram depois, aos que chegaram depois também no culto online. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós. Amém? Eu quero convidar vocês hoje eu vou falar sobre um tema, como minha esposa bem disse aqui, sobre a questão das nossas emoções. E o tema da minha palavra é conquistando liberdade emocional. Essa é um tema bastante interessante para os dias em que nós estamos vivendo. Estamos vivendo dias que, como minha esposa falou aqui, as pessoas morrem um pouquinho a cada dia. E minha mãe, maravilhosa, minha intercessora, dizia que aquele que tem problema emocional, ou aquele que é covarde em resolver seus problemas emocionais, ele morre 1000 mortes. E ela dizia: meu filho, tu é um valente, o valente ele morre uma vez só. E eu não entendia muito, né? Na época eu era jovem, eu não dava nem bola para ela, essa é a verdade. E ela sempre dizia: o covarde emocionalmente ou fraco, ele morre 1000 mortes, mas o valente morre uma vez só. Então, ser forte, seja valente. Tudo que tu for entrar, entre com responsabilidade, seja forte. Então, hoje eu quero falar um pouquinho, estou saudosista, às vezes, eu sei que vocês também, às vezes eu sinto vontade do colo dessa mulher, entendeu? Dessa minha mãe. E eu quero trazer uma palavra inspirado, obviamente, na palavra de Deus, mas também pensando em todos os ensinos que eu tive no pé da cama da minha mãe. Amém? Vamos então abrir a nossa Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, no verso 10. Se pudesse projetar para mim, eu agradeço, Anderson. Abra a sua Bíblia comigo, Efésios, livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Amém. Quantos acharam, digam amém. Quem não achou, diga misericórdia. Isso aí. Amém. Vamos ler então o que está dizendo aqui. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu quero que você sublinhe aí, se você está atendendo o meu pedido de trazer caneta e papel, ou uma sua agenda, ou seu caderno de anotações. Quero que você sublinhe a palavra, sede fortalecidos na força do Senhor. Sublinhe também a palavra força e a palavra poder. Passa para frente. Tem uma outra versão que fala diferente. E diz assim: revestivos-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Mais um. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mais um. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Amém? Feche teus olhos um pouquinho. Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, pela tua palavra. E queremos, Senhor, aqui abrir, Pai, os nossos ouvidos. Nós agora, você que está em casa, faça isso também. Nós agora, e você que está presencial, damos um comando ao nosso cérebro e levamos ele cativo ao Senhor por meio da nossa audição. Que os seus ouvidos sejam abertos e você receba a palavra de Deus para vencer em nome de Jesus. Amém? E falando sobre Efésios, é um livro maravilhoso, a maior igreja do apóstolo Paulo, uma grande igreja, a igreja de Éfeso, uma igreja poderosa. Eu quero falar sobre ela para você hoje, encerrando a campanha, fechando o mês da campanha Conquistando Minha Liberdade, para você conquistar a liberdade na sua vida emocional. Então eu vou falar sobre, finalmente, fortalecei-vos no Senhor. E essa palavra, finalmente, ela é uma palavra muito poderosa.
E ela se encontra no final do livro de Efésios 6, você vai dizer assim, Jonas, mas essa palavra talvez, essa palavra teria que estar aí, sim, ela teria. Mas quando ele está falando de finalmente, Paulo está falando de algo, não tem outro caminho, finalmente é essa o caminho, seres fortalecidos no Senhor. No grego, essa palavra vai dar uma direção, ou vai contextualizar, dizendo que finalmente, quando ele fala finalmente seres fortalecidos, essa palavra no grego, traduzida, ela vai dizer, não tem outra saída, sede fortalecido. Ou melhor, você é forte. Amém? Então, finalmente, irmãos, sede fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder. É o que a palavra está falando. E nós falando sobre Paulo, que fundou essa igreja maravilhosa, chamada Igreja de Éfeso, que foi a maior igreja, uma das igrejas mais bem estruturada, vamos nos dizer assim. Nós sabemos, ou se você não sabe, vai ficar sabendo agora, que o pastor dessa igreja era Timóteo, e quem conhece Timóteo sabe da relação de Timóteo com Paulo na Bíblia, pode se alegrar. Esse jovem é a inspiração para nós pregadores, para nós cristãos. Esse jovem chamado Timóteo foi criado pela avó, e quando ele encontra com o apóstolo Paulo, ele topa a missão de quê? Ide, pregai o evangelho a toda a criatura, até os confins da terra, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Timóteo, quando topa o desafio do ide, Timóteo se torna um atleta que está correndo agora na pista para receber um grande ou o maior troféu. Ele era o pastor da igreja de Éfeso. Membro da igreja de Éfeso, apóstolo João. Quem mais, Jonas? Maria, mãe de Jesus, membro da igreja de Éfeso. Imagina você chegar numa igreja que você pode chegar na fileira da frente e perguntar, Maria, como é que era Jesus quando ele tinha 12 anos? A igreja de Éfeso, as pessoas poderiam chegar na primeira fila e falar com a mãe de Jesus. Olha que interessante isso. Mas por que você está falando isso, Jonas? Porque eu quero chegar na sua autonomia emocional falando essas coisas. Eu quero te despertar a ter hoje aqui autonomia emocional. Eu quero te despertar aqui ter liberdade na sua área emocional. Por isso que eu estou falando para você sobre essa igreja que triunfou, que venceu. E quando eu falo que a mãe de Jesus era membra da igreja de Éfeso, eu falo porque quando Jesus está na cruz, que ele foi crucificado, ali que ele morreu por nós, que ele levou sobre si, no momento em que ele estava levando nossos pecados, nossas dores, nossas maldades, ele preocupou-se com a sua mãe. Ele olha para João, e quando Maria fica olhando para ele, sentindo aquela dor, mas ela sabia, Deus de lá, quando Zacarias falou com ela em Lucas 13, do propósito de vida de Jesus, Jesus olhou para João e disse, João, eis aí a sua mãe. Ali Jesus passou a responsabilidade para João cuidar da sua mãe. Ele, em meio a dores terríveis, o sangue corria, o seu organismo, os seus órgãos estavam todos colapsados, e ele disse para João, preocupado com a sua mãe, João, a partir de hoje, minha mãe é sua responsabilidade. E por que eu falo para todos que Maria congregou na igreja de Éfeso? Porque o apóstolo João congregava na igreja de Éfeso e auxiliava Timóteo, e eu fico pensando que Maria ali, ela era aquelas diaconisa, intercessora, que movia a igreja. Quando o pastor tinha um problema, ela orava, acabava o problema. Eu fico pensando isso, não está escrito na Bíblia, mas esse é o meu pensamento a respeito disso. E o que você está querendo dizer com isso, Jonas? Eu estou querendo dizer que Jesus, mesmo naquele momento de dor, mesmo naquele momento difícil, porque esse era o momento ápice da situação, ele teve um momento no Getsêmani que ele disse, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se for da tua vontade, eis-me aqui. Ele teve vontade de desistir, ele emocionalmente, ele estava contundido, ele emocionalmente, ele estava enfraquecido naquele momento, e ele disse, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Quantas vezes você tem dito, você que está em casa, Senhor, passa de mim o meu marido, não pode. Quantas vezes você diz, Senhor, eu quero o meu marido, e não tem um homem de caráter para casar contigo.
Quantas vezes você disse: Senhor, eu preciso hoje, através desse meu clamor, dessa minha oração, que o meu filho seja transformado e deixe de ser alguém, não vou falar essa palavra muito pesada, mas alguém insano, que acha que a droga é a saída, ou é a alegria, ou é o ápice da felicidade. Sendo que eu estou vendo meu filho desequilibrado emocionalmente, por causa do quê? De drogas, de namoro precoce vai dar ruim, sexo precoce vai dar muito ruim. Desequilíbrio emocional. Pessoas que vão por esse caminho, gente, infelizmente, pessoas queridas, amadas, irmãos em Cristo, e vocês que estão me ouvindo, não tem equilíbrio emocional. Outro dia alguém perguntou para mim, com uma arrogância: você é crente cristão? Sou. Legal. Você é esses daí do cara aí, do presidente? Fala: não, cara, eu sou o Jonas, filho do fulano, da fulana, eu sou eu respondo por mim. Me diz uma coisa, o que você acha das crianças que nascem com problema, que nascem com patologia, que nascem isso, aquilo? Eu falo: eu acho mesmo que o meu bispo, meu presidente da igreja acha. Quando um relacionamento começa precoce, essa pessoa que se envolve em relacionamento precoce, ela está exposta, sim ou não? Quando ela está exposta, ela pode adquirir uma doença sexualmente transmissível, que é uma doença chamada sífilis, que pode levar uma criança a nascer com um defeito. Foi Deus que fez isso? A humanidade fala: mas aonde estava Deus que essa criança nasceu assim, inocente? Eu creio também que a criança é inocente, mas quem trouxe essa criança ao mundo tinha responsabilidade e equilíbrio emocional? Não tem nada de errado aí, gente, com Deus. Está errado com a forma com que as pessoas conduzem a sua vida. Não tem nada errado com Deus. Agora, Jonas, mas tu está dizendo que está proibido? Não estou proibindo nada, até porque o Senhor, o nosso Deus, Ele nos deu livre-arbítrio. Não estou querendo proibir nada aqui, eu não sou proibidor de nada, muito menos justiceiro. Não sou juiz também, não sou da área jurídica, não, sou de outra área bem diferente. Eu estou querendo dizer aqui que para vencer essas coisas, para não viver essas mazelas, nós precisamos ter autonomia emocional, porque a autonomia emocional, ela te dá a capacidade de fazer uma escolha, e fazer uma escolha que irá abençoar a tua vida. Jonas, mas é tarde? Não, nunca é tarde. Sabe por que nunca é tarde? Porque a Bíblia diz que Jesus, Ele está à sua disposição para te perdoar, para remir os teus pecados, para ouvir o teu clamor e te pegar pela mão direita e te levar das trevas, transportar das trevas para a maravilhosa luz. E aí, Jonas, e os erros que eu cometi no passado? Pegue eles, traga junto, na presença de Jesus. Sabe o que Jesus vai fazer com eles? Vai pegar todos eles, pode ser milhares de miríades. Jesus pega e leva para o mar do esquecimento. E eis que tudo se faz novo na sua vida. E uma nova história começa a ser escrita. E uma nova autoridade vem sobre você. E uma nova responsabilidade, um novo senso de vida, de missão, de propósito vem sobre você e encaixa. E aí então as coisas começam a acontecer, porque você nasceu de novo. Só que agora você nasceu do Espírito e não morre mais 1000 mortes. Agora você vive uma vida plena, abundante e triunfante na presença do Rei Jesus. Ele é poderoso, Ele está trazendo vida abundante o tempo todo para mim e para você. E o que é vida abundante, Jonas? Vida abundante é isso: Jesus na cruz, levando o meu, o seu, o pecado da humanidade. Ele olha para João, para o apóstolo João, e diz: João, a partir de hoje, você vai cuidar da minha mãe. Ela agora, eis aí a sua mãe. E a pergunta para você entender o que eu quero falar sobre liberdade emocional: diante das dificuldades, qual a sua resposta? Diante da dor, qual a sua resposta? Diante de um diagnóstico, qual a sua resposta? Diante do desemprego, diante da fome, qual a sua resposta? Qual? Fale para mim, qual a sua resposta? Eu falei aqui, eu venho falando essas palavras, eu venho uma seguida da outra. Eu falei sobre ponto de referência. Eu falei a palavra anterior
Deixa eu vi na mente aqui que fugiu agora. Eu falei sobre... Meu Deus. Estou sendo rápido, até meu cérebro viajou agora. A última palavra que eu preguei aqui sobre... Quem pode me ajudar aí? Sobre os olhos, isso. Sobre os olhos maus, os olhos bons, olhos naturais, olhos da fé. Foi o que eu preguei a última. E eu venho falando sobre essas palavras, tentando despertá-los a essa autonomia emocional. O que é autonomia emocional, Jonas? A capacidade de dar uma resposta para cada situação ou circunstância. Quando eu preciso responder, está doendo. O que está doendo, Jonas? Quando eu preciso responder, meninas, olhem para mim, jovens. Quando você precisa responder, o bom vivan que entrou na sua vida por um acidente emocional e você não consegue responder ele. E se torna escrava dele. Você sabe quem é o bom vivan? O bom vivan é o garotão de 28, 25, 30 anos, que é retardado, que não quer trabalhar, que não quer estudar e que quer ficar. E quer ficar com a tua filha. Você trabalhou a vida inteira para educar essa menina linda. De fato são lindas essas meninas gaúchas, mas cai na mão do bom vivan, desorientado, desequilibrado emocionalmente, treinado em um ambiente sem direção. Ele vai e entra na vida da tua filha, ele planta o terror e aprisiona ela, e daqui a pouco a sua filha está dentro do quarto tentando cortar os pulsos. Liberdade emocional, queridos, é você jovem, é você homem, você mulher, ter a capacidade de dar uma resposta a isso à altura. Ei, calma, filho, você está brincando comigo, eu sou filha de Deus, princesa dele, foi por mim que Jesus morreu na cruz e pagou um alto preço. Vaza, vaza, porque se tu não me respeita e não vai casar comigo e me honrar, terminou a palhaçada aqui, porque eu sei quem eu sou. Irmão, irmã, você é lindo, você é linda, você é princesa de Deus. Por favor, busque agora lá no fundo a sua autonomia emocional. Diga, nossa, é verdade, como eu sou bonito. Se valorize, meu querido. Liberdade emocional é conhecer o seu valor, é saber que mesmo com a dor do sentimento, sei lá o que é isso. Hoje eu tenho uma mente muito aberta e sou muito bem resolvido. Às vezes tem sentimento que eu não entendo, eu só posso entender que tem uma força espiritual por detrás. Porque tem gente que tem um sentimento maluco, que ele está sofrendo, está sendo machucado, está sendo ferido, está sendo muitas vezes humilhado, e ele quer, eu falo, eu quero, fico louco. Eu falo, tá bom então, tá bom, quer? Eu quero. Eu falei, então queira. Eu vou falar o quê? Eu me retiro, porque não tem condições de conversar. Porque quando alguém está sendo humilhado, oprimido, quando esse alguém não te celebra, ele está roubando a tua força emocional, ele está roubando a tua liberdade, ele está te levando cativo a um sentimento. Só que o sentimento de amor, a Bíblia diz que ele lança fora o medo, ele é perfeito, ele faz com que você viva bem e feliz. Agora eu estou num relacionamento que eu desconfio, que não tem paz, que não tem nada. Eu quero ir para a presença de Deus porque eu creio que Deus é o caminho, a vida e a verdade, e o cara quer ir no outro caminho porque ele não acredita. Ei, a Bíblia está dizendo o seguinte, olha o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia vai falar isso muito claramente. A Bíblia vai falar, quem não se dobrar ou não se render a Jesus, já era. Humanidade, escuta, quem estiver ouvindo essa live, em qualquer lugar do Rio Grande do Sul, escuta, quem não receber Jesus, quem não confessar, o joelho que não se dobrar, já era. Já era. Isso vale para toda a humanidade. Não é porque eu estou falando, está escrito no livro sagrado. E tem um que tem o direito, que tem a autoridade, que tem o poder de desatar os 7 selos. O nome dele é Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É ele que te chamou e disse, olha, para mim eu sou um modelo, eu sou a referência para que você tenha autonomia emocional. Está doendo? Tá doendo, mas eu tenho a resposta. Porque eu sou responsável, porque eu sou livre emocionalmente. Desse jeito. Nós precisamos adquirir essa autonomia. Autonomia emocional.
Porque a palavra responsabilidade significa, responsabilidade, capacidade de dar uma resposta. Ok? Você precisa entender isso de uma vez por todas. Nós como igreja, você que está assistindo em casa, se você não entender que você tem que ter essa habilidade de dar uma resposta a cada situação na sua vida, você vai fracassar, ou você vai ficar patinando, ou você vai ficar sofrendo, ou você vai ficar psicossomando doenças emocionais. Cada vez, meus irmãos, acredite nisso que eu estou te falando, cada vez que você, por meio de uma dor, ou de um sentimento, ou de uma circunstância, cada vez que você concebe ou aceita ser fragilizado, você está psicossomando. Por isso hoje tem uma doença que a ciência já diz que ela está acontecendo e crescendo por causa das doenças psicossomáticas. Câncer. Vocês já viram uma pessoa que geralmente as pessoas que adquirem o câncer, elas estão com um conflito interno? Já passaram a observar isso? Na maioria das vezes a pessoa que ela adquiriu um câncer ou desenvolveu, fez com que esse colapso acontecesse entre as suas células, isso aconteceu porque ela tem coisas a resolver. Ou ela nem tem noção ou ciência de que ela acumula muitas coisas na sua psique, muita amargura, muita dor, muito sentimento de humilhação, muita falta de perdão, muito sentimento de vingança. E a Bíblia está falando sobre isso, Efésios 4. Vamos ler Efésios 4, ali no versículo 30, que vai falar assim, olha o que diz aqui. Deixa eu achar aqui, não foge de mim, o 30, isso, vem aqui. E nós somos membros de seu corpo. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Será que eu estou no lugar certo? Não, claro que não. Misericórdia. Eu já fui lá no outro versículo. Perdão, gente. Aqui, vamos lá. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que vos resgatará como sua propriedade. Olha que maravilhoso. Ele está dizendo que colocou um selo, o selo do Espírito para o dia do teu resgate. Como propriedade do Senhor. Livre-se de toda amargura, ira, das palavras ásperas e das calúnias e de todo tipo de maldade. Sejam bondosos em vez disso. Ele está falando assim, livrem-se porque eu selei vocês por meio do meu Espírito. Queridos, acredite, você que está em casa, você que está aqui, o Espírito Santo está empenhado para que a humanidade continue vivendo. Vocês sabiam disso? Que nós estamos aqui e a causa de nós não sermos consumidos chama-se Espírito Santo. Quando Jesus foi ao céu, Ele deixou o Espírito Santo como consolador. Ele deixou o Espírito Santo como mediador entre os homens e Cristo. Então nós precisamos entender que nós fomos selados pelo Espírito Santo. E quando nós entendemos que nós fomos selados, aí nós vamos de novo para o livro de Efésios. Primeiro, Paulo começa falando, ele escreve sobre a graça de Deus. E aí ele começa a falar de algo chamado eleição, predestinação, adoção. E as pessoas às vezes estudam a Bíblia e querem debater adoção, eleição, predestinação e não sabem que para viver eleito, que para crer e viver a predestinação e viver como filho por adoção, por meio de Jesus Cristo, precisa de equilíbrio emocional. A graça de Deus, ela é tão poderosa que ela nos traz para o equilíbrio das emoções. Eu sou predestinado à salvação, então eu posso sair cometendo todo tipo de pecado. Não, querido, a Bíblia está falando que aquele que sai cometendo o erro da aparência do mal está buscando para si mesmo condenação. Aparência, João? Sim, só aparência. Mas então quer dizer que se eu for lá na minha casa fazer um churrasco e botar para beber lá junto com os meus amigos, irmãos da igreja, eu estou na aparência do mal? Vai chegar uma pessoa nova lá, um neófito na fé, e ele vai julgar, sabe quem? Não é você, desequilibrado. Ele vai julgar Deus, que não faz nada contigo e que permite essas coisas. Ele vai dizer, nossa, eu estou chegando agora aqui e Deus permite esse cara me assassinar. Logo botou uma cerveja na minha mesa e é por isso que eu vim para a igreja, porque eu era um alcoólatra.
não tenho mais para onde ir. Eu não tenho mais para onde ir. E ninguém sente essa dor, que o Espírito Santo começa, como diz o livro de Romanos, gemer com gemidos inexprimíveis. E quando a Bíblia reporta que ele está gemendo, ele está chorando. Ninguém percebe que o Espírito Santo de Deus, nesse exato momento que um pequenino, uma criança na fé que começou a caminhar, sofre o impacto de um mau testemunho de um cristão de 20, de 10, de 5 anos dentro da igreja, que, como a minha esposa falou aqui, que não pratica a palavra, ele acabou de tocar no sangue dessa pessoa. E o Espírito Santo está chorando, porque ele nos selou. Ele nos selou. Se eu olhar para o João, ali sentado, um jovem adolescente, e eu estou aqui pregando a palavra de equilíbrio e de liberdade emocional. Eu levo o João para minha casa, e o João entra na minha casa e pede um copo d'água, e abre a minha geladeira cheia de uísque, de kit, que agora a moda é kit, né? E não sei o que, não sei o que. O que vai acontecer na mente do João? Se os jovens da idade dele estão só no kit. Meu pastor é do kit. Agora deu, rapaz, agora nós vamos para cima. O que vai acontecer com ele? Aí, queridos, eu estou ali na boa e tal, eu sou o cara, que eu sou o dono da verdade, eu digo assim, ó, vocês estão aí em cima me ouvindo, eu digo assim, ó, a palavra não fala que é pecado. Não está escrito na Bíblia que é pecado. A Bíblia está dizendo que não é para beber ao ponto de ficar embriagado. Seu desequilibrado. A Bíblia não fala. Tá, mas a Bíblia está falando da aparência do mal, que é trazer condenação da mesma forma. Tu está lendo o texto sem contextualizar o texto? Qual que é o teu problema? Às vezes o problema, gente, é falta de liberdade emocional. Jesus, diante da morte, preocupou-se em cuidar da mãe. Nós, diante, às vezes, de situações pequenininhas, nos preocupamos só com o nosso umbigo. Isso, queridos, me perdoem, eu tenho que alertá-los, isso é um desequilíbrio emocional, isso é falta de liberdade emocional, porque aquele que é livre sabe se conduzir em liberdade. A liberdade não tem nada a ver com a libertinagem. A liberdade é você, Jonas, eu tomo um copo de vinho. Ok, querido, não tenho problema, não estou te botando na parede, nem te crucificando, nem te sentenciando, mas aonde você toma? Qual a sua responsabilidade com o seu copo de vinho? No boteco? Dentro da sua casa, na frente dos seus filhos, que podem ou será muito possível se tornarem alcoólatra, porque enquanto você domina uma taça de vinho, o seu filho, na sua ausência, ele pode tomar a garrafa. E daí, meu irmão? Porque você não sabe a tristeza, muitas vezes, que o filho que está só no computador, ou que está só sendo guiado por pessoas na rua, por amigos, qual que é a força que ele tem, ou qual que é a resistência emocional que ele tem, ou a base para ele não fazer o seguinte: meu pai fuma, eu vou dar uma pitada. Meu pai bebe, eu vou beber lá fora. Não vai beber dentro de casa, é óbvio que não, porque se tiver um pai responsável, o pai vai corrigir ele. Mas ele vai pensar o quê? Mas está me corrigindo, mas ele bebe. Aí lá na rua ele vai dizer: eu não estou nem aí, meu pai bebe. Você é o ponto de referência. Então tenha hoje aqui essa palavra de Deus como algo que finalmente possa ser importante nas nossas vidas. O que, Jonas? Liberdade emocional. Eu sou responsável pela minha liberdade emocional. Eu darei uma resposta à altura para as situações, para as decisões da minha vida. Mas eu darei essa resposta como, Jonas? Firmada na palavra do Senhor. Eu darei uma resposta à igreja de Éfeso. Como eu falei aqui, ela estava passando por um momento, mesmo sendo a igreja, maior igreja, a igreja que o apóstolo Paulo amava, que tinha como pastor Timóteo, gente. Leia 1º e 2º Timóteo, você vai entender o que eu estou falando. Que tinha Timóteo como pastor, que igreja abençoada, que igreja poderosa, apóstolo João, o homem que escreveu o Apocalipse. A igreja de Éfeso tinha o homem que escreveu o Apocalipse. Olha, a igreja de Éfeso era a igreja que tinha a revelação. Rapaz, que igreja poderosa. E eles caíram, queridos, entristeceram o Espírito Santo com atitudes desequilibradas, com emoções desequilibradas. Eles atingiram como a igreja. O Paulo está dizendo para eles, o apóstolo Paulo: livre-se da amargura, da raiva, da ira.
Olha o que ele está dizendo para eles: livrem-se das palavras ásperas e da calúnia, livrem-se da ira, da raiva, livrem-se de falar mal do irmão, livrem-se de falar mal do familiar, livrem-se de carregar mágoas. O livro de Filipenses 4,13 está dizendo para nós que nós devemos deixar as coisas velhas para trás. Queridos, olha o que eu quero que você entenda hoje. Se você entender Filipenses 4,13 e 14, joga para mim aqui, Anderson, faz favor. Se você entender esse versículo, você vai deixar as coisas, as feridas que fizeram em você para trás. E você vai ter hoje autoridade, autonomia emocional, para que a sua mente leve você a profetizar ao seu respeito. E o que é, Jonas, profetizar ao meu respeito? Profetizar a meu respeito é declarar a palavra de Deus. É declarar quem você é. Queridos, entenda, você não é lixo. Queridos, entenda, você não é lixo, você não é um erro. Você é um filho, uma filha de Deus. Você não foi jogado nesse mundo para ser um sofredor, acredite nisso. Você foi jogado aqui nesse mundo? Não foi jogado, você foi colocado em um lugar aonde o Senhor quer te ver feliz e crescendo, aonde o Senhor quer te ver alguém que o mundo aí fora, as pessoas que são a maioria desse mundo, que não confessam a Jesus, que não seguem os princípios básicos de uma vida que levará ela a ser feliz, essas pessoas não serão aferidor de medida para você. Limpe a sua mente. Deixe de olhar para o terceiro. Queridos, olhe para você, olhe para a palavra de Deus, seja bem resolvido, seja curado hoje nas tuas emoções, libere perdão hoje para todos aqueles que te feriram, libere perdão hoje para todos aqueles que te tornaram um infelicitado, libere perdão para as pessoas que te feriram. Querido, escute o que eu vou falar para você, é muito forte isso, ninguém, queridos, é ferido se esse alguém não permitir. Me desculpem, gente, a falta de autonomia emocional é uma responsabilidade nossa. Eu não deixo pessoas ímpias entrar na minha intimidade, porque se eu deixar, eles vão me enfraquecer, queridos. Imagine eu chegar aqui para vocês desse jeito assim: meu Deus, que dia, que luta. Imagina que se vocês não querem me ouvir, imagina eu chegar no meu trabalho, eu chegar na minha casa desse jeito, quem que vai querer andar perto de mim? As pessoas vão falar: Deus me livre esse cara, rapaz, você é um doente mental. Queridos, olhe para mim, o Espírito Santo está chorando quando vem alguém e você permite entrar na sua vida, jovens, homens e mulheres, quando você permite algum desavisado entrar na tua vida porque tem pinta de galão, só se for de tinta, né? E ele entra na tua vida, parece que está tudo colorido, e o cara entrou ali para te dar o golpe. Sabe o que ele entrou? Para te usar como um objeto para suas necessidades fisiológicas. E por falta de uma liberdade verdadeira, você permite. A minha esposa fala um negócio que eu gosto muito quando ela fala: quer namorar? Não precisa olhar para a roupa, para o carro, para a beleza, para o curso, se tem ou não curso. Olha para o caráter. E aí tu vai saber se realmente essa pessoa serve para caminhar junto contigo. Olha para o caráter. Olha o caráter da pessoa. Gente, eu duvido que uma geração como essa que nós estamos vivendo alcançará, como está dizendo aqui, eu duvido, às vezes eu duvido mesmo, de verdade, vai alcançar sucesso, porque alguém que anda com 20 a 30 anos, jogando a sua vida na lata do lixo, por sua livre e espontânea vontade, desorientadamente, desequilibradamente, gerando problemas gravíssimos para a sociedade, gerando problemas terríveis para a cidade onde mora. Você imagina que esse alguém, ele vai ser mais que vencedor, ou vai ser palho para ti? Imagina, meus queridos, me desculpe, é uma coisa que não dá para entender. Sabe, pessoas que discutem e que enfurecem, que se inflamam e que se animam por qualquer besteira, mas no fundo elas não fazem nada para melhorar.
No fundo elas são amarguradas, no fundo elas são raivosas, no fundo elas carregam no seu coração alguém preso, o ex-namoradinho, o ex não sei quem, o ex, tudo ex. Alguém falou outro dia que na igreja só tem ex. Não, rapaz, na igreja tem filho de Deus, maluco. Olha que essa história de ex, rapaz. Na igreja não tem só ex, não. Na igreja chegou o ex. E quando ele chegou na igreja se tornou filho. E agora sendo filho ele é herdeiro. E herdeiro não é ex, rapaz. Herdeiro é o que dá o quê? Continuidade no legado. Herdeiro é o que leva para frente as coisas. Seja herdeiro da sua promessa. E eu fecho falando sobre essa igreja, que no capítulo 1 ele fala da graça, no capítulo 2 ele escreve sobre o propósito eterno de Deus e a revelação que a igreja iria trazer. Olha que coisa linda. Aí vem no capítulo 4, ele vem e escreve sobre os dons ministeriais, sobre a plenitude de Cristo dentro da igreja. A igreja é quem, queridos? Bata no peito e diga: sou eu. Foi por você que Jesus morreu. Jesus não morreu por essas paredes aqui, ó. Isso aqui é matéria, Jesus morreu por ti. Isso aqui é um lugar onde nós reunimos, mas isso aqui não é a referência da igreja. A referência da igreja é você. Pode aplaudir forte a Jesus por ser um privilegiado. Você é o ponto de referência da igreja de Jesus Cristo na terra. É você, querido, que o povo, que a humanidade aguarda a revelação dos filhos. É você o filho, é você a filha. Então revele-se, ó igreja. Deixa a graça, deixa a plenitude manifestar através de você. Deixe, permita. Está sendo, quando você fazer isso, está sendo acrescentado a autonomia emocional. No capítulo 5, ele descreve o relacionamento. Olha que coisa linda, queridos. De homem e mulher, de marido e esposa. Paulo era um homem muito de Deus, muito equilibrado, preso na cadeia, escrevendo. Imagina você na cadeia, murmurando, em vez de escrever um livro. Vocês sabem, olhe para mim aqui, você sabe por que tem um cara no Brasil, que ele é hoje das maiores denominações, ele é o presidente, ele é um cara muito perseguido por todo mundo? Sabe por quê? Porque quando botaram ele na cadeia, ele não brigou com ninguém, ele foi escrever um livro. Explodiu a igreja do cara. A igreja do cara está em 24 nações, são uma marca de 5.713 igrejas. E aí eu fico me perguntando, o que é isso, senão alguém que sabe quem é, e que a sua direção, o seu alvo, não é o que os outros estão falando. Olhe para mim, querido, sabe o que o menor que você, como está escrito na Bíblia, em João, no livro de João, sabe o que os menores que você vão falar para você? Vai lá dar dinheiro na igreja, crente. Os caras estão lá, ó, tirando onda com o teu dinheiro, andando de avião, de iate. Eles contam essas histórias assim, eles fazem até montagem. Sabe por que faz? Porque são menor que você. O menor que você, o ímpio, o que tem o sentimento desesperador de ser um desequilibrado emocionalmente, ele tem que ferir alguém. O ferido tem que ferir alguém, porque senão ele não se satisfaz. E Paulo disse para a igreja de Éfeso: olha o que tem para vocês, meus queridos, olha o que a igreja é para vocês. A igreja é um lugar de relacionamento. Aí no 6 ele diz assim, depois de ter tratado todas essas coisas, ele diz assim: ei, escute, olhe para mim, igreja de Éfeso, arrependam-se e peçam perdão aos seus irmãos e àqueles que vocês feriram, e voltem a ser a igreja do pastor Timóteo, voltem a ser a igreja do apóstolo João, voltem a ser a igreja de Jesus Cristo, que irá transformar a cidade de Porto Alegre. Ele fala com alegria, e ele, quando está escrevendo, ele está em algemas, na cadeia. Queridos, quando você tem liberdade emocional, podem te jogar no fundo de uma cisterna, ali você adora, e a sua voz ultrapassa o solo, e ela chega diante do Todo-Poderoso, e Ele faz estremecer a terra, Ele faz abrir a terra, por sua causa, por sua vida, por sua família. Ele manda com que a terra se abra. Ele fez isso diante de Moisés, Ele fez isso diante de muitos homens. Moisés, quando duvidaram dele, Jesus falou assim: deixa comigo, Moisés. Abriu a terra e caiu toda a família do cara lá.
engoliu. Mas por que Deus foi tão mal com ele? Está tirando onda com o príncipe de Deus. Não tira onda com o príncipe de Deus, vai dar ruim. Diz assim para ti: ninguém vai tirar onda comigo, porque vai dar ruim. Fale, querido, se você não tem coragem de falar, fale, abre a sua boca e fale: ninguém vai tirar onda comigo, vai dar ruim. É isso, meu irmão, é sério isso que eu estou te falando. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, e hoje eu vou orar por você, e você vai sair daqui com autonomia emocional. Você vai sair daqui olhando diferente, com uma ótica aguçada. Os seus olhos agora estão recebendo a luz de Cristo, a luz que Cristo conquistou para mim e para você na cruz. Você vai enxergar e você vai falar: parou. É aquela maquininha do aeroporto, pi, o cara já se ouriça. E o policial federal fala: me acompanha. Quando ele fala me acompanha, o cara já começa a chorar. Quando o cara vem tirar onda contigo, vai disparar o pipipi da máquina, que é o Espírito Santo em ti, e ele já vai: rapaz, o que é isso que está acontecendo? Que essa pessoa não é mais uma que eu vou enrolar, tem algo diferente aqui. Aí tu vai falar para ele: primeiro quero te falar do amor de Jesus. Deixa eu falar, vem aqui que eu vou falar para ti de Jesus. Ele vai falar: já estou tremendo. O que aconteceu contigo? Fala: não, vem aqui que eu vou te falar. Você quer realmente ser meu amigo, caminhar comigo, relacionar comigo? Eu vou te falar primeiro do amor de Jesus. Se o amor de Jesus servir para você, nós andaremos juntos. Agora, se não, segue o teu caminho, porque eu já sou abençoado. Eu estou feliz. Eu não estou procurando pessoas para me relacionar para ser feliz. Não, eu estou procurando pessoas para derramar sobre elas felicidade. Amém? Você precisa fazer isso. E deixa eu falar algo para você, para nós encerrar, sobre força emocional. Sobre a questão da força, para que você possa vencer as suas batalhas internas. Esse mesmo livro que eu li, falei dessa igreja poderosa, ele vai dizer que você precisa estar revestido da armadura de Deus, e que a sua luta, ela não é contra o sangue, né, e nem a carne, mas sim contra principados e potestades. E para você ter essa autonomia emocional, você precisa sempre, todo dia, ter um devocional com Deus e orar, cobrindo a sua cabeça, a sua mente, aonde entra os seus olhos, aonde entra os seus ouvidos, as informações, com o capacete da salvação. Para que você possa resistir o dia mal, o dia que você vai ser tentado, o dia que você vai ser desafiado, o dia que você vai ser criticado, o dia que você vai ser reprovado em uma prova, num concurso público, ou em uma entrevista de trabalho, o dia que você vai receber a notícia que alguém está doente na sua família. Você vai ter que estar revestido dessa armadura, porque quando alguém te trouxer essa notícia, você tem a resposta. Fala: para um pouquinho, eu vou orar e repreender essa tempestade. O que houve? Está com câncer? Não está mais. Querido, seja ousado. Não está mais. Eu vou dobrar o meu joelho. Eu tenho obedecido a palavra do meu Deus. Não está mais. Ame os seus e você vai ver um milagre acontecer na vida dele. Ah, João, mas ele não vem na igreja. Não me interessa se ele vem ou não na igreja. Se você amar a Deus e amar o seu próximo, tem milagre. Tem milagre, não tem conversa. Deus é Deus e Ele é poderoso. Então, queridos, fique de pé no seu lugar. E nós vamos encerrar falando sobre Josué 5:9. Projeta para mim, Josué 5:9. Aleluia. É que tu não avisou antes, achei que tu estava com o fone no ouvido. Vamos lá, Josué 5:9 diz assim: então o Senhor disse a Josué: hoje lancei fora a sua vergonha, a sua escravidão no Egito. Por isso, até hoje, aquele lugar se chama Gilgal. Querido, Deus falou para Josué: sede forte, porque eu te tiro da vergonha. Feche os teus olhos. Hoje Deus tira a vergonha que causaram em você, as feridas que causaram em você. Levante a sua mão. Aleluia. Te louvamos, Senhor Deus. Aqui estamos nós reunidos, a tua igreja, os teus filhos. Pai, aqui estão príncipes e princesas, realezas, sacerdotes, filhos do Todo-Poderoso. Eu quero clamar a Ti nessa noite, que desça sobre cada um aqui o Espírito Santo e dê autonomia emocional a cada um.
Haja agora, Pai, sobre cada vida, cada família aqui, e venha a liberdade emocional, a liberdade para fluir e para ter emoções curadas, saudáveis. Pai, a Tua palavra que diz em 1 João 4:18, que o perfeito amor lança fora todo medo, que o perfeito amor nos torna livres, que esse amor venha sobre cada um aqui nessa noite. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Deixa o Espírito Santo limpar. Se você quer ainda em alguns segundos liberar perdão, libere perdão por aqueles que te feriram. Libere essas pessoas, libere. Ei, libere, tem outras na fila. Deus tem uma fila enorme de pessoas bondosas, de pessoas que irão relacionar contigo para somar. Deus tem uma fila. Ei, em nome de Jesus, hoje renuncie, deixe essas pessoas que te feriram de lado e entre agora na presença do Senhor e assuma o lugar aonde você vai ter a oportunidade de celebrar os seus relacionamentos, as suas conquistas. Hoje Deus te dá. Coloque a mão na sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu declaro por terra todo sentimento de reprovação. Todo sentimento de reprovação eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Todo sentimento que confessa dor e tristeza, eu te repreendo em nome de Jesus. Todo sentimento que confessa doença no corpo, na alma, na mente, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Que a cura venha sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Receba isso na sua vida e dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Te louvamos, Senhor, obrigado. Amém, querido, sente um pouquinho no seu lugar. Guarde no seu coração essa palavra poderosa